Entre Escutas Podcast, onde a escuta transforma. Reflexões, vivências e conhecimentos com Jade Holanda e Sofia Abreu. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Escutas Podcast. Hoje, no nosso 10º episódio, é um marco muito importante para nós, né, nesse projeto, na nossa trajetória. Então, estamos muito felizes por completar os 10 episódios com um convidado mais que especial hoje, que eu já vou apresentar a vocês. Mas hoje temos um tema muito importante, muito contemporâneo e que nos atravessa muito nos últimos anos. Então, nós sabemos que a inteligência artificial tem transformado a forma como nos relacionamos, como trabalhamos e como vivemos. Além das facilidades, dos avanços, também surgem questões emocionais e psicológicas. Então, hoje a gente vai conversar justamente sobre como a inteligência artificial influencia na nossa saúde mental e de que forma ela contribui tanto para o nosso bem-estar, mas também amplia sentimentos de ansiedade, comparação e isolamento. Então, a temática de hoje vai ser sobre os impactos, né, da IA na saúde mental. Nós vamos refletir sobre essas mudanças, nós vamos discutir sobre os desafios e sobre as possibilidades de viver em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. E hoje recebemos o convidado Lucas Bloch. É um prazer enorme. Assim, eu vou apresentar um pouco do currículo vasto e admirável dele. Graduado em Psicologia, mestre em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, doutor em Psicopatologia, universitário, diplomata universitário em Fenomenologia Psiquiátrica pela Universidade de Paris. É professor do programa de pós-graduação em Psicologia da Unifor, é coordenador do Afeto, Laboratório de Psicopatologia e Clínica Humanista Fenomenológica, possui formação em Psicoterapia Humanista Fenomenológica e ministra essa formação em parceria com a professora doutora Virgínia Moreira e atua como psicoterapeuta. Então, Lucas, é um prazer te receber. Muito obrigada por topar e pela sua disponibilidade. E é uma honra te ter aqui. Bom dia, né? Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Jade, Sofia. Acho que é sempre bom a gente abrir um espaço de trocas, de conversas, né? E sair um pouco dos muros acadêmicos, né? Para que as pessoas possam ouvir e pensar, né? E tratar um tema tão contemporâneo, como você falou, né? Que tem invadido a nossa vida e a gente tem que pensar o lugar disso, né? De modo crítico e cuidadoso. Exato. E hoje a inteligência artificial, ela está em todos os âmbitos da nossa vida, né? Cada vez mais nós somos atravessados por isso. E no meio disso existem muitas perguntas, existem muitos questionamentos, muitas pessoas estão se perguntando hoje na nossa sociedade, será que a IA vai substituir o humano? Será que ela vai substituir as relações? Até que ponto ela está na nossa vida para nos ajudar e até que ponto ela substitui e muitas vezes acaba diminuindo as nossas formas de se relacionar com os outros ou limitando mesmo a nossa criatividade e tudo. O quanto hoje somos dependentes da IA. Para começar, professor Lucas, sobre essa temática, a gente queria perguntar um pouco sobre um tema hoje que está aparecendo muito na clínica, principalmente. Não só na clínica, mas também em outros âmbitos. Hoje, como as pessoas recorrem a IA para resolver questões mentais, de sofrimento humano, de saúde mental. Hoje acontece muito das pessoas dizerem que estão fazendo terapia com o ChatGPT, desabafarem com ele, quererem um conselho e ver ali naquela resposta uma solução para todos os problemas. Hoje em dia a gente vê aí casos de pessoas que inclusive dão nome ao ChatGPT como se fosse um amigo mesmo e conversam com ele como se fosse um terapeuta, entre muitas aspas, esse como se, né? E a gente falando um pouco desse contexto clínico que a gente fala muito aqui no Entre Escutas, né? Desse contexto da saúde mental, o que essa tendência revela sobre o nosso tempo, né? O modo como entendemos o cuidado e quais os prejuízos para a saúde mental que isso pode causar. As pessoas realmente naturalizarem essa questão da terapia do sofrimento em inteligências artificiais. Sofia, eu acho que o tema da inteligência artificial ele é muito amplo, né? E a gente tem que pensar isso de modo localizado e acho que é uma tendência do nosso tempo, né? De alguma forma um certo sintoma da nossa sociedade, mas que não necessariamente é uma coisa ruim.
Eu acho que não, acho que tem trazido contribuições para trazer praticidade, para trazer certas dinâmicas que falam muito da tecnologia. Então, a inteligência artificial é um avanço tecnológico, mas que traz alguns problemas, alguns questionamentos. Quando a gente puxa para essa questão da saúde mental, né, assim, historicamente já existiam modos de se usar a tecnologia como recurso, né? Há vários anos, acho que eu diria até mesmo décadas, existiam chatbots que eram utilizados como formas de diálogo. Talvez a grande diferença é que há um avanço desse processo em tornar esses mecanismos de conversa, por exemplo, pensando no contexto de trocas, né, de, por exemplo, um tipo de acompanhamento psicológico, é que ele tem, de alguma forma, assumido uma certa autonomia, né, no sentido de que ele não é radicalmente treinado para uma resposta já fixa. Então, por exemplo, quando a gente vai marcar um atendimento numa clínica, às vezes eles têm aqueles chats que eles já têm uma resposta pronta, né? Automatizada. Isso era utilizado, né, em alguns contextos, né? Por exemplo, no contexto americano, eu já acompanhei pessoas que, há vários anos atrás, que as recomendações que se davam era que elas buscassem um tratamento da ansiedade com esse tipo de mecanismo de troca, né? Eu acho que o que hoje tem se avançado é que essa inteligência artificial ela é muito mais dinâmica, plural, bem treinada e, por consequência, ela é também perigosa, né? Porque quem se responsabiliza por isso, né? Eu penso que é possível que haja algumas contribuições, sobretudo quando você fala das pessoas terem mais informações, algo mais psicoeducativo, mais direto, né? Se houver um cuidado, eu acho que isso pode colaborar, mas é muito arriscado a gente pensar que um tipo de mecanismo como esse pode, não diria substituir, mas que as pessoas criam uma ilusão de que aquilo se assemelha com, por exemplo, um acompanhamento profissional de alguém que se treina, se prepara e que, sobretudo, para mim, o grande risco aí passa por uma dimensão ética também. Quem se responsabiliza, né? Então, assim, claro que quando você é um psicólogo, você é regido por um conselho, você é regido você tem um diploma, você tem todo um percurso que te coloca naquele lugar, né? Quando você solta num mundo como esse, né, e estando sozinho, eu acho que isso é bem arriscado. Então, assim, isso fala muito do nosso tempo. Eu acho que mecanismos como esse fala muito de uma certa aceleração. Você perguntou um pouco sobre o nosso tempo, né? Eu acho que as pessoas buscam essa intensidade, né? Então, por exemplo, se eu faço uma terapia, uma análise, eu tenho que esperar uma semana para ir, né? Eu vou seguir um processo, eu tenho um profissional que entende o que você está vivendo, né? Se você vai ali, né? Às vezes as pessoas buscam certas respostas mais diretas, e eu acho que isso é uma grande... A gente vive uma certa ilusão disso, né? Então, acho que vejo alguns riscos, né? A gente já tem tido alguns problemas graves, como, por exemplo, algumas denúncias, né, em alguns contextos de alguns tipos de inteligência artificial que, por exemplo, recomendavam o suicídio ou fizeram algumas situações bem graves que têm gerado alguns processos judiciais, ou mesmo alguns pais responsabilizando, né, por exemplo, o ChatGPT pelo suicídio do filho. Então, são temáticas sensíveis e que não tem muita regulação, né? É uma coisa meio terra sem lei, e você pode perguntar o que você quiser, e a depender de como esse mecanismo é treinado, ele vai dar algumas respostas mais para um lado, mais para o outro, né? Então, eu acho que é preciso um processo de regulação, de estruturação e de construção pedagógica de um bom uso, né? Porque esse debate que a gente faz específico no campo da saúde mental, por exemplo, a escola do meu filho faz com 8 anos, como que ele precisa, no mundo que ele vive hoje, incorporar também no processo de ensino a inteligência artificial. Então, como é que a gente vai criar mecanismos de estruturar... Porque todo mundo se diz assim, eu não tenho como escapar disso, né? Ou mesmo o que tem produzido é que as pessoas já estão conseguindo, já têm dificuldade de viver sem. Eu acho que esse é um dos riscos, né? Então, sempre eu preciso de algo, eu quero uma resposta, eu vou lá e pergunto, né? Então, se o dever ético de um psicólogo, às vezes, é muito mais de construir um processo com alguém e que as pessoas se responsabilizem pelos seus atos, às vezes eu coloco no outro
né, num outro que não é uma pessoa, né, mas que traz umas respostas, uma expectativa de uma direção, né? Eu acho que a gente vive muito esse mundo técnico e eu acho que a inteligência artificial é uma radical reprodução disso, né? Sim. Esses dias eu estava dando uma aula e uma aluna que estava mencionando que ela ela nasceu em 2005 e ela estava falando justamente a transição entre um período que já se usava mais a tecnologia, a internet e como isso mudou na comunicação, né? Por exemplo, o uso do telefone, em seguida do WhatsApp, acho que são marcos que a gente vai tendo. A inteligência artificial talvez seja mais de uma forma muito radical, que tem mudado as formas de se relacionar, né? E eu acho que a gente precisa fazer pesquisa, né? Investigar os impactos disso, porque tem contribuições, mas tem prejuízos também. Perfeito, Lucas. E assim, o que eu penso é que o perigo está justamente nesse uso desenfreado, né? De você não conseguir filtrar e usar como um ponto de apoio, mas como uma dependência total. E a gente entra, né, na próxima pergunta para te ouvir falar sobre essa subjetividade, o quanto ela pode ser comprometida, ainda mais dentro da questão da terapia, como muitas pessoas recorrem, né, o ChatGPT para fazer. Como o ChatGPT nunca, né, a inteligência artificial vai conseguir alcançar um vínculo criado, humano, porque é justamente o que você disse muito, é treinada. Então, nunca vai conseguir alcançar, de fato, para uma relação, como é feita dentro de um set terapêutico, dentro de um acompanhamento psicológico, humano para humano, né? De uma autenticidade ali, de uma congruência. Então, o que a gente traz é em que medida a IA pode ajudar e onde falha quando falamos de processos subjetivos e afetivos que exigem presença, empatia e escuta. Quando você diz que nunca vai alcançar, eu tenho medo desse... Tenho medo que alcance, né? Eu também, assim como você, eu concordo, né? Eu acho que não vai alcançar. Mas a tecnologia se desenvolve numa dinâmica tão intensa e com tantas habilidades e recursos que daqui a pouco esse mesmo mecanismos que é um chat, daqui a pouco vira uma... Hoje em dia eu já vi isso em eventos de tecnologia, por exemplo, a pessoa que coloca um óculos e pode fazer terapia em qualquer lugar e vem um robô para conversar com você, né? Dizer que não é possível criar um vínculo com uma máquina, bom, isso daria um bom debate, né? Eu acho que talvez ela possa contribuir em dinamizar alguns processos, né? Eu acho que em coisas mais concretas, mais de organização, de uma estrutura de vida, é possível que algumas contribuições, mas eu acho que isso precisa ser feito de forma responsável. Eu não posso pensar, eu acho que um instrumento que serve para tudo, né? Que a pessoa recorre para se ela quer escrever um texto, se ela quer aprender a fazer alguma coisa dentro de casa, quer fazer... Então, assim, como se servisse para tudo, né? Eu acho que o grande risco é de criar uma certa dependência e uma lógica de respostas muito diretas. Eu não acho que tem esse potencial... eu acho que a gente precisa acreditar nos vínculos humanos, né? Então, a potência de criar um vínculo, de estabelecer uma relação, né? Os processos de acompanhamento psicológico têm mudado a partir da pandemia. Por exemplo, antes disso, pouquíssimo se usava atendimentos virtuais. Hoje isso já acontece. Muitas pessoas eram céticas quanto a isso. Existem pesquisas que mostram que há um resultado semelhante, né? Tem pessoas que se gostam mais, outras gostam menos. No caso da inteligência artificial, eu entendo que daqui a pouco a gente deve ter algumas pesquisas que vão comparar alguns processos e trazer dados dos limites e das contribuições. Hoje eu vejo muito mais limite. Acho que nessa seara, para mim, o grande entrave é muito ético, é da responsabilidade, né? Hoje, se de um lado a tecnologia avança, se ela fosse tão boa assim, diminuiria os processos de adoecimento das pessoas, elas estariam melhores, né? Todo mundo fala que tem mais ansiedade, que tem mais depressão, que tem mais suicídio, né? Então, por que será que a gente não vê resultados práticos disso, né? Porque há muito interesse que as pessoas adoeçam também. A inteligência artificial faz parte de um mercado. Então, a gente não pode ceder a esse jogo de sedução e embarcar desenfreadamente sem saber para onde vai. Acho que esse é um dos grandes riscos. A pessoa vai indo e não tem assim um ponto que coloque um limite, né?
Se você conversar com o ChatGPT, por exemplo, e trazer coisas sensíveis, ele traz alguns alertas. Mas vamos imaginar uma pessoa que não está bem, que está em sofrimento, que está desesperada, né? O risco que isso corre. Então, assim, eu realmente acho que... Eu espero que isso nunca substitua. Acredito que isso não vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que se posicionar criticamente, né? Sim. Então, acho que trabalhos mais profundos. Eu acho que um dos grandes riscos é que a inteligência artificial acentua um pouco essa superficialidade do mundo de hoje. E eu acredito que um trabalho psicológico ele vai mais nas raízes, né? Nos processos, na vida da pessoa, na sua própria história. Então, vejo muito mais limites do que possibilidades. Mas eu acho que a gente também precisa ser aberto, precisa conhecer, precisa explorar, né? Mas com qual objetivo, né? Acho que quanto mais eu souber o objetivo, para que eu faço isso, mais eu vou ter um direcionamento. uma possível resposta, né? Como é relevante, né, Lucas, essa criticidade que a gente precisa ter. Porque hoje em dia existem muito atendimentos com a IA. Se a gente for falar em questões de, por exemplo, mais práticas, né, comerciais ou até mesmo atendimentos médicos. Hoje tem vários aplicativos de planos que você quer uma teleconsulta ali rápida e para tirar uma dúvida, algo, e aí quem vai estar lá não é um profissional, não é um médico do outro lado, é um programa ali, uma IA que foi criada para aquilo, e aí dependendo ali das respostas, dá ali um diagnóstico, um encaminhamento. E você falando um pouco sobre isso, né, essa questão justamente da terapia, essa questão que você já observou em eventos de tecnologia, né, de botar o óculos e estar ali a pessoa do outro lado, né, um robô fazendo essa terapia, eu fico pensando muito nisso. Nossa, será que vai chegar um ponto que isso realmente, essa terapia vai ser um produto vendido, né? Quais são os limites éticos, quais são esses limites de segurança, responsabilidade, você falando um pouco das pesquisas. E, de fato, há anos atrás a gente não pensava nas pesquisas que a gente tem hoje, né? Há anos atrás muitas pessoas desacreditavam da terapia online, por exemplo. E hoje em dia a gente vê aí parâmetros muito semelhantes de realmente eficácia da terapia online e da terapia presencial. E aí eu fiquei imaginando, né, uma pesquisa com essa terapia online, essa terapia presencial e essa terapia com a IA. E aí a minha cabeça ficou assim, com 1000 perguntas na mente, mas eu queria falar um pouco mais a fundo sobre isso, que com esse desenvolvimento da inteligência artificial voltado para o cuidado da saúde mental, mesmo com toda essa ética, né? Mesmo tentando trabalhar essa ética, esse limite, que às vezes é muito perigoso, quais são os riscos que a gente corre de uma banalização da terapia diante dessas tecnologias automáticas do cuidado? Eu acho que um dos riscos é isso ficar muito na mão, fica muito fácil, né? Uhum. Eu acho que um acompanhamento pessoal, ele tem uma dinâmica, né? Tem uma busca, tem o encontrar-se com o outro, né? Então, por exemplo, se eu faço um acompanhamento com você, você tem um nome, você tem uma história, você tem um currículo, né? A gente consegue ter... Eu acho que no futuro a inteligência, assim, esses usos, as pessoas vão criar um nome, né? Assim, você vai ter o seu avatar, assim... Esse é o meu terapeuta artificial, sei lá. Né? Porque eu acho que hoje ainda é muito impessoal. Né? Você conversa com algo sem nome. Você pode fazer uma comunicação, que eu acho que a tendência, talvez, sem querer dar ideia, mas a pessoa, né? Você vai personalizar cada vez mais. Eu acho que isso vai criar mais riscos, né? E eu acho que a banalização, para além da inteligência artificial, ela já existe. Eu não sou muito daqueles que diz terapia para todo mundo, toda hora, ou acreditar que isso resolve o problema das pessoas. Eu acho que contribui muito. Eu acho que todo mundo deveria ter a chance, em algum momento da vida, de ter um processo pessoal, né? Mas esse imperativo de que todo mundo tem que fazer, ou que isso vai resolver os problemas, eu acho que isso é também uma ilusão. Assim como seria dizer que a inteligência artificial vai resolver o problema das pessoas. Isso é muito artificial, isso é muito superficial. Então, eu acho que ela banaliza, ela corre esse risco de tornar isso muito acessível, no sentido de que fica fácil,
diretivo, retira um pouco da própria pessoa o seu grande lugar como responsável do seu processo. Uma autonomia, né? É uma retirada de autonomia. Porque as pessoas às vezes acreditam que, tipo assim, é o psicólogo que vai resolver o seu problema. Né? Eu acho que a gente vive um mundo meio de ilusões, né? E vão se iludindo. Mas é uma forma de se sustentar no mundo também, né? Diante da nossa vulnerabilidade, eu deposito no outro a expectativa que ele resolva o meu problema. Nesse caso, o outro não é uma pessoa. Isso é mais grave ainda, né? Então, assim, são muitas ilusões e acho que a gente precisa ir quebrando, ir regulando e estruturando um bom uso, né? Então, hoje, eu acho que as crianças, a tendência é que elas começam a se subjetivar já inseridas nesses processos. Hoje a gente já tem a geração que já nasceu com internet, que já não sabe como era o mundo de antes, né? Hoje eu imagino minha filha aos 3 anos, quando ela começa a alfabetizar, isso já vai ser atravessado por essa inteligência artificial. Então, a gente precisa ter um cuidado, né? E essa tendência de colocar a inteligência artificial em todo lugar. Né? Sim. Quem vai colocar um limite? Eu acho que a nossa tarefa, por exemplo, como psicólogos aqui, né? De convocar um posicionamento, por exemplo. Posicionamento em termos de conselho, posicionamento político, né? Um processo, inclusive, pedagógico de mostrar para as pessoas, olha, isso tem risco, né? Não é assim que se faz, né? Então, é sempre uma convocação, né? Volto a dizer, acho que ética, acho que de cuidar, é um cuidado com o outro. Porque aquilo que é para ser para cuidar, pode virar um problema, né? Então, eu acho que é muito mais arriscado um acompanhamento dessa ordem do que com um profissional treinado e bem formado nesse processo. E como te ouvindo falar, Lucas, como o nosso papel como psicólogos é realmente de muita educação também, né? Porque a inteligência artificial está tirando muito a elaboração de um senso crítico, né? Muito sobre terceirizar pensamentos, muitas vezes. Terceirizar essa elaboração de frases, de se apropriar, muitas vezes, de tais assuntos. E isso, a gente vai entrar, né, nesses tópicos também, mas de prejuízos cognitivos mesmo. Né, desse esforço cognitivo, ele está sendo terceirizado para esta máquina, né, esse sistema, na real. Então, acho que a gente fala muito não sobre o não usar, não essa retirada, porque vem como facilitador também, para muitas questões que nos facilitam no nosso dia a dia, enfim. Mas é a forma como você se relaciona com a inteligência artificial. Então, eu penso muito sobre isso, me veio muito também, me veio várias coisas na mente, na verdade, enquanto a gente fala. Mas, eu não sei se vocês já assistiram Black Mirror, a série. E eu acho, assim, muito inteligente, muitos episódios. E me veio muito um episódio específico de uma mulher que perdeu o marido, né? Ele faleceu. E aí veio um corpo, uma carcaça igual a do marido. E ele foi todo programado, lendo todos os e-mails, as mensagens que eles trocavam. Então, toda a identidade dele, a personalidade e quem era, o que ele ocupava naquela relação ali, a máquina fez. Só que chegou um ponto que foi muito danoso para a relação, a ponto dela se livrar dele jogando de um penhasco. Por quê? Porque ela não tinha o mesmo que esperava de um vínculo real. E essa máquina começou de tanta informação que tinha, ficou desenfreado, ficou desequilibrado. E ela não sustentou isso. Então, isso me vem muito também de uma questão de quando a pessoa se sente muito isolada por alguma questão psicológica. E aí a gente queria muito te ouvir falando sobre qual o perigo do uso excessivo das redes e da IA para pessoas com psicopatologias graves e que vivem essa solidão em excesso. Eu acho que talvez um perigo inicial, né, e grave é uma dependência, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Então, ao invés de buscar no outro um mecanismo de resolução, de desenvolvimento, de crescimento, eu busco numa máquina, numa coisa, vira quase uma entidade, assim. Além da dependência, eu acho que tem riscos reais de um prejuízo mesmo da saúde mental, assim, da pessoa piorar, da pessoa, né, entrar num quadro ainda mais grave, porque eu acho que uma das formas de um acompanhamento significativo é no sentido que ele possa ampliar as possibilidades da pessoa. Então, quanto mais ela vai se fechando no seu mundo, no seu quarto, na sua casa,
Eu acho que isso corre um risco de tornar um processo mais danoso do que positivo, né? E eu acho que a gente não precisa fazer isso demonizando a inteligência artificial, assim, dizer assim, não serve para nada. Eu acho que isso é também um equívoco, né? Alguns de vocês falou que a ideia de um mediador, né? Talvez nesse sentido, né? Algo que possa mediar, que possa contribuir, que possa me trazer algumas informações de dúvidas, talvez isso possa contribuir. Mas é muito mais uma mediação do que uma substituição, né? Então, eu acho que não é recomendado, né? Inclusive, por exemplo, acompanhamentos psicológicos de pessoas em situações mais graves não são recomendados nem de modo online. Quem dirá algum tipo de recurso dessa ordem, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, quem é que se beneficia quando isso prospera, né? Assim, quais são os interesses? A gente não pode ser ingênuo, né? Tem muita gente ganhando muito dinheiro, desenvolvendo esses processos, que tudo bem, faz parte do nosso mundo, né? Mas um olhar crítico, né? E eu acho que quando as pessoas estão mais vulneráveis, como situações, né, de adoecimento, de luto, de grande sofrimento, elas ficam mais suscetíveis a serem invadidas por esses processos, a se iludirem com certos caminhos, elas são mais vulneráveis a certas recomendações do outro. Então, acho que realmente é algo que a gente precisa combater e se posicionar dentro de casa, posicionar na universidade, posicionar com os nossos amigos, porque realmente está em todo lugar, né? Se está em todo lugar, desconfiemos também, né, do que está se tornando, do que isso está nos tornando, porque tem processos de aprendizagem, tem impactos emocionais que a gente ainda não sabe, né? Hoje eu brinco que eu tenho saudade na sala de aula, às vezes, de um erro de português, né? Que, claro, não é que eu queria as pessoas em português, mas é tudo meio corrigido pela inteligência artificial. Só que, qual é o problema? É que se eu não sei que eu errei, eu não aprendo, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, jogar um texto e pedir para fazer uma correção do português. Isso não tem nenhum problema. Bom, mas se eu não, de alguma forma, me aproprio disso, como é que as crianças daqui a pouco vão aprender a escrever? Como é que elas vão, né? E é interessante, né? Em diferentes dinâmicas. Eu acho que a gente precisa pensar a inteligência artificial de modo situado. Situado, por exemplo, no contexto escolar. Aqui nós temos envolve a saúde mental, né? Acho que aqui é um cenário ainda mais arenoso, assim, escorregadio, porque envolve mais riscos, envolve mais uma possibilidade de afetar as pessoas e produzir mais sofrimento, né? Então, acho que essa banalização e esse processo é uma armadilha que a gente não pode cair. É interessante quando a gente fala da inteligência artificial dentro desse meio pedagógico, né? Eu acredito que se a gente fosse adentrar sobre isso na educação em si, como isso está nas universidades, nas escolas, eu acredito que seria um episódio, assim, só falando sobre isso, porque aí os prejuízos e os benefícios que vai trazer, né, nessa aprendizagem já vão ser outros. Né, já vão ser outros. E eu gosto muito, Lucas, quando você fala um pouco sobre a gente lembrar que a inteligência artificial existe porque o ser humano desenvolveu ela, né? Então, assim, de alguma forma a gente se apropriar desse espaço, né? A gente lembrar que a gente também é protagonista daquilo, que a gente também usa aquilo como uma ferramenta, como um facilitador, e que muitas vezes nessa relação, como você disse, né? Será que a gente não consegue ter um vínculo, né, com uma máquina? Hoje em dia isso é algo que, a gente falando um pouco sobre a questão até da robotização, né? Se a gente fala no contexto brasileiro, a gente tem uma realidade. Quando a gente vai para fora do país e já vê em outros campos, né, em outros campos de evoluções tecnológicas, a gente já vê um mercado tecnológico que já vende esses robôs e que as pessoas compram eles, né, como um companheiro, como uma namorada, alguém ali que vai estar ao seu lado participando daquilo. E alguém, inclusive, que você pode também personalizar do jeito que você quer. Você pode comprar aquilo e falar exatamente o que você quer. Eu quero que você me chame assim, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você... Então,
como é interessante, né? Quais são os limites disso? Se a gente fosse... Eu acho que os estudos, falando um pouco agora de pesquisa, eles estão avançando, eles estão se desenvolvendo um pouco para isso, mas ainda eu vejo um pouco essa corrida da inteligência artificial como um campo que está se desenvolvendo e acelerando muito rápido, e os estudos, e principalmente falando de saúde mental, né? O Conselho Federal de Psicologia é como se estivesse indo atrás, assim. E muitas vezes, assim, a gente chega perto, mas acelera mais, e eu acredito que ainda falte muita coisa para a gente descobrir, para a gente desenvolver, né? Principalmente porque o ser humano está todo o tempo mudando, a inteligência artificial também está cada vez chegando mais perto. Mas eu acredito que falta muitos estudos ainda para a gente ter a noção da dimensão que isso pode acarretar na dimensão psicológica, social, né? No contexto. E... Bem rápido. Eu vou perguntar se era da época de vocês, o Tamagotchi. Sim. Não, e hoje você tem falando de aquele... alguma coisa de pessoal, né? E fiquei lembrando, teve, né? Na época que tinha, era uma febre, né? Mas que não era um robô exatamente. Mas você... Um exemplo bem besta, mas você imagina algo que começa a incorporar um funcionamento e que te dá um nível de respostas, de interação, né? Eu acho que é um cenário complexo da gente avaliar, porque realmente tem um impacto social, psicossocial muito importante. Eu posso pensar isso do ponto de vista das emoções, do que eu sinto, do que eu percebo, e eu posso pensar também do ponto de vista da sociedade, das relações. Sim. Porque se eu deixo de interagir com os meus amigos, né, com a minha família, com quem está próximo, e me direciono minha atenção para esse tipo de interação, né, eu acho que isso é um risco, né? Isso que é um risco que todos nós corremos. E era exatamente isso que eu ia falar quando a Sofia trouxe sobre a personalização daquela máquina, porque aí fica confortável para quem tem, né? Quem quis consumir, quem quis comprar, enfim. E quando passa a ser meu, né? É outra coisa. Assim, é outra coisa. É o meu. E quando você pode ter o controle daquilo ali e fazer de forma que você se satisfaça, é muito mais fácil. Porque entra muito o que você disse, Lucas, da socialização, da interação, como a gente precisa disso também. E hoje a gente poderia passar por 1000 temáticas, porque diz do mundo, né? De nós no mundo. Mas de como as relações hoje, muitas estão muito fugaz ou superficiais e ninguém, assim, não ninguém, né? Mas a gente percebe muito, principalmente chega assim muito pra mim na clínica também, desse baixo investimento mesmo nas relações. Então, a partir que o outro, né? A partir do momento que o outro é incompatível comigo e tem ali um conflito, uma divergência de opinião, de ideias, ideais, ideologias, o que for, eu já não quero. Ai, que preguiça, sabe? Investir nisso e tratar disso e ter esse envolvimento com a outra pessoa, porque isso demanda esforço. Isso demanda tempo, investimento, energia. E é muito mais fácil, né, na cabeça de algumas pessoas, realmente você investir numa máquina, né? Você ter esse suporte aí, porque nada vai te desagradar. Então, é mais fácil se relacionar dessa forma do que estar no mundo, em espaços coletivos e realmente explorando e ampliando esse senso crítico, esse olhar de divergência, essa relação com o outro mesmo no mundo. Num tempo em que as pessoas se queixam por falta de tempo e por cansaço, você tende a buscar o que está mais perto e mais rápido e mais direto no que você precisa. Então, isso serve de argumento para qualquer recurso que eu vou para resolver o meu problema. Então, como eu não tenho tempo, eu vou aqui. Né? E ou eu estou muito cansado, né? Assim, todo mundo diz isso hoje, ou quase todo mundo, né? Estou muito cansado, não tenho tempo. Então, esses mecanismos que vêm como solução do problema, talvez em algum momento vire um problema e não mais uma solução. Isso. O processo, né? Sustentar o processo é muito mais difícil. É muito mais difícil. Lucas, falando um pouco sobre os algoritmos hoje da nossa rede social, hoje a gente tem, falando um pouco sobre essa personalização,
da máquina, eu fico pensando o quanto são cenários que a gente pensa que estão distantes, né, do contexto brasileiro, do contexto atual, mas como eles estão mais perto do que a gente imagina. Hoje a gente tem uma certa personalização, né, das redes sociais. Hoje a gente personaliza as informações que a gente vai perceber, que a gente vai receber, sem perceber que a gente está fazendo isso, né? A IA hoje ela está escutando a gente o tempo todo, então a gente está aqui nessa conversa, somos aqui 6 pessoas na sala gravando, e quando a gente sair daqui, com certeza eu tenho certeza, um anúncio de Tamagotchi vai aparecer no meu celular. Vão estar 1000 pesquisas. E eu fico pensando, até que ponto essa personalização ela não já acontece, né? Ela não já está acontecendo. A IA, a Siri ou qualquer outra nome de inteligência no nosso celular, ele vai muitas vezes ouvir a nossa conversa, ouvir aquilo que está acontecendo e vai ali filtrar tudo que vai conversar com aquilo, né? Todas aquelas informações. Eu fico pensando o quanto esse avanço das redes sociais, né, da IA, da inteligência, é muito importante para ampliar essas informações. E eu fico pensando um pouco, Lucas, como é que essa tendência dos algoritmos de mostrar o que a gente quer ouvir, o que a gente fala, tende a nos mostrar apenas o que confirma o que a gente já pensa. E que impacto isso pode ter sobre a saúde mental, especialmente em tempos de solidão e polarização? Os algoritmos, eles têm bom, não sou especialista nisso, mas e vivo isso no cotidiano, né? Porque a gente é meio capturado, né? Tu estava falando, Sofia, eu fiquei me perguntando se isso é realmente uma personalização, sabe? Sim, sim. Não sei se é... Eu acho que é uma ilusão de uma personalização. Uhum. É muito mais um jogo de sedução e de aprisionamento que a gente não sabe muito de onde vem, né? Eu acho que é uma personalização de um lado de que vai te conduzir para algumas direções que supostamente é aquela que você deseja, né? Porque realmente a gente fala uma coisa, parece que aparece, né, para você no Instagram, não? Mas ao mesmo tempo, um dos questionamentos que se levanta é qual é a origem disso, né? Qual é a origem, qual é a dinâmica do que se busca que as pessoas comprem, né? Se a gente observar, muito do que aparece tem a ver com uma lógica comercial, por exemplo. Então, acho que é uma personalização meio... mercadológica, ilusória, né? Superficial. Às vezes é o que é mencionado, é o que... né? É como se está todo mundo tentando te capturar, né? E qualquer sinal que você dá, qualquer clique que você fez naquele perfil que foi patrocinado, que apareceu para você, isso vai se disseminando, né? Então, eu penso que é uma tentativa de depositar sobre nós alguns desejos que não necessariamente é o que a gente realmente deseja, né? Então, é uma personalização meio falsa, né? Assim, claro que não devemos generalizar, né? Eu acho que tem algumas dinâmicas importantes de processos. Sim. Acho que as dimensões comerciais, capitalistas, fazem parte do mundo que a gente vive, né? Mas a gente não se iluda também que achar que tudo é feito para... né? Eu acho que essa palavra é forte, personalizado. Se fosse, seria melhor. Seria interessante, talvez, né? Verdade. Porque as pessoas não sabem nem o que elas querem, né? Você não sabe o que ela quer, né? Você vê no outro aquilo que supostamente você quer, né? O que você toma para si aquele desejo do outro como se fosse seu. Então, esse jogo das redes sociais, da inteligência artificial, dos algoritmos que estão depositando ali, tentando mudar... É como se ele estivesse tentando mudar um pouco o nosso funcionamento cerebral, assim, para te conduzir para uma direção, né? Então, acho que tem um cenário complexo que eu acho que, do ponto de vista psicossocial, político, né, convida para processos mais... eu sou a favor de certas regulações, por exemplo, né? É mesmo uma terra sem lei que vai todo mundo querendo te capturar. E se a gente pensar em pessoas que estão mais vulneráveis, olha o risco que isso não é, né? Então, assim, qual é o controle que ela tem? Você vê ali toda hora aparecendo uma coisa para você e você tem que ter aquilo, eu tenho que comprar, né? Se a gente pensar os adolescentes. Então, acho que esse é um debate muito, muito amplo, né? Que exige cuidado e que algum tipo de organização, né? Mas não acho que é uma... Acho que é uma real personalização. É uma ilusão de uma personalização em prol
do lucro, em prol da visibilidade, em prol do capturar o outro para si, assim. Eu quero que ele entre no meu time, assim. Uma sedução, vá pro meu lado, né? É um jogo de sedução, né? Então, assim, tá nessa carne do mundo, tá nesse lugar que a gente compartilha. É o sistema, né? que a gente está inserido, né, também. E aí, eu penso que o risco também de não ter essa criticidade sobre as coisas, esse senso crítico, enfim, essa alienação vem muito mais à tona, e isso faz a pessoa ser muito mais vulnerável a receber o que for proposto, né? O que aparecer na frente dela, talvez desse não fortalecimento ou de uma falta de autoconhecimento também, porque você disse, as pessoas nem sabem o que elas querem. E há um risco de viés, né? Há um risco, por exemplo, de fortalecer ainda mais lógicas de preconceito, de exclusão, de isolamento, né? Qual é o viés? Qual é o viés político, né? Se eu sou uma pessoa que tem posições questionáveis no mundo, excludentes e discriminatórias, enfim... se esse algoritmo segue os meus preceitos, ele tende a fortalecer aquilo que é bem questionável, né? Então, esse algoritmo ele não vai resolver um problema, né? Ele não vai tornar a pessoa algo que ela não é. Ele vai tentar seguir esse caminho que a pessoa já segue, né? Então, qual é o viés ou qual é o risco, por exemplo, de algum tipo de condução, de tentar seduzir as pessoas para certas direções e orientações, sejam elas políticas, ideológicas, né? Então, eu acho que é um cenário... esse ainda é mais difícil, assim, porque a gente está toda hora sendo bombardeado por informações que supostamente foi a gente que incitou, que direcionou. Né? Você enxerga como uma manipulação, assim, também, meio velada? Eu enxergo um risco de manipulação, né? Eu acho que é um risco, eu acho que é um limiar muito tênue entre aquilo que supostamente sou eu que estou desejando e aquilo que o outro quer que eu deseje. Não é muito... eu quero que você deseje aquilo que eu estou vendendo. Eu tenho que ter aquilo, assim, né? Então, nem todo mundo consegue se controlar. E a gente vive um mundo muito desigual. Né? Então, assim, pessoas de níveis sociais diferentes, vamos dizer assim, acessam uma mesma plataforma. Por exemplo, o Instagram. Né? Elas têm acesso a conteúdos semelhantes, mas o que elas têm como possibilidade na vida é distinto. Então, assim, que tipo de desejo, que tipo de posição no mundo isso sustenta, né? Então, acho que é perigoso. É perigoso e acho que é um risco, né? De ilusões, né? Acho que a gente está falando muito de ilusões, essa palavra que eu estou falando muito hoje. Talvez é meio utópico e real. Ilusão, né? Ilusão, né? Várias palavras. Mas eu acho que a gente vive um mundo que a gente precisa um pouco de certas ilusões, assim, de certas... Concordo. Né, crenças que sustentem alguns processos, né? Só tenhamos cuidado para não sermos surpreendidos, né? Com respostas que não eram exatamente o que a gente esperava, né? Eu crio a ideia que isso vai resolver, assim, né? Então... acho que menos. Tá tudo indo muito rápido, é muito impressionante. Sim. Né? Se a gente gravasse esse programa há 2 anos atrás, até mesmo há 1 ano atrás, talvez a gente diria coisas bem diferentes, assim, né? Sim. Então, como isso está invadindo, assim, a impressão que eu tenho que está contaminando todo lugar. E se a gente gravar daqui a 1 ano também vai ser completamente diferente. Isso é real. E olha que, assim, nós não somos pessoas que estamos radicalmente inseridos nesse contexto. Né? Se você conversar com uma pessoa especialista e que entende de como o lugar que está a tecnologia, imagine como isso não está na China, no Japão, exatamente. Né? No cenário de desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Né? A gente não sabe o que é que as pessoas estão querendo desenvolver para que a gente, né, consuma ou use. Né? Então, a gente precisa regravar esse episódio daqui a um tempo.
vai ser diferente. E vai ser interessante a gente regravar daqui a uns meses e aí ver também o que foi gravado lá atrás, né? E o que mudou também no futuro. Sim. E agora a gente entra num bloco que a gente quer muito te ouvir sobre os aspectos cognitivos também. É muito importante, não tem como não entrar neste assunto também, da questão da substituição desse esforço cognitivo, enfim. E aí a gente queria saber como a IA pode estar interferindo na nossa capacidade de pensar de forma autônoma e criativa. Ela pode estar interferindo, colocando sobre ela a responsabilidade de fazer aquilo que supostamente a gente deveria fazer, né? É isso. Então, o risco da substituição é a impossibilidade que eu aprenda, Então, imagine, se chegar um momento em que eu estou tão acostumado que ela faça por mim, no momento que eu tiver que fazer, né? Esses dias eu estava com uma pessoa e ele faz uma preparação para provas, né? De concurso. E ele estava me contando como a inteligência artificial alterou toda essa dinâmica de preparação. Então, por exemplo, alimenta-se o ChatGPT com vários livros e você consegue tornar essa dinâmica mais rápida. Qual é o problema? É ele que faz a prova. Ele que tem lá escrever uma questão discursiva, né? Então, assim, acho que um dos riscos, dos prejuízos, se a gente pensar desse processo do pensamento cognitivo, é essa incapacidade, essa não formação suficiente para que alguém exerça a sua função, né? Ou mesmo que vai chegar uma hora, existe esse debate, né? Os primeiros debates que aconteciam com a inteligência artificial, não sei se vocês lembram, era que as pessoas iam perder o emprego. Sim. Hoje se fala um pouco menos sobre isso, né? Houve um certo desespero, né? Eu acompanho algumas pessoas na área de tecnologia e assim, havia um certo... Hoje ele acho que já está convivendo e entendendo que tem um lugar ali, né? Por outro lado, algumas dinâmicas realmente se tornaram mais rápidas. Será que eu preciso fazer isso tudo para chegar numa resposta? Daqui a pouco é capaz do meu filho dizer, olha, eu não preciso fazer essa conta, porque basta, eu não preciso aprender todo esse... Então, eu acho que esse impacto na lógica do pensamento, e eu tenho muita curiosidade como é que isso vai ser estabelecido e norteado do ponto de vista pedagógico mesmo, né? Dos ciclos de aprendizagem, em que momento isso vai entrar e vai dialogar, né? Porque se substituir, acho que a substituição, ela tende a nos conduzir para a dependência. E eu acho que aí mora o grande problema. Acho que a gente pode se nutrir, dinamizar, né? Se favorecer. Mas quando eu me torno dependente disso, né? Às vezes eu me pergunto, estou fazendo alguma coisa e aí, né? O nosso pensamento já tem sido, se vocês perceberem, já tem sido direcionado para passar por isso. É quase que automático. É muito tentador, pessoal. É muito tentador. Tu tem que fazer qualquer coisa, tu vai ali e pede uma ajuda. Né? É muito tentador. Não é o problema, não é o problema pedir ajuda. Não é o problema que algo contribua para a gente. Mas quando isso passa a fazer por mim, isso substitui. Né? Isso gera dependência. Né? É que nem uma criança. Assim, você tem filhos, você vai educando num processo em que ele precisa ir assumindo a responsabilidade pelo que ele faz. Quando o pai vai lá e sempre faz por ele, ele não aprende. Né? Quando, por exemplo, sei lá, uma pessoa... Isso pode acontecer, inclusive, numa terapia, né? A pessoa é tão dependente do seu psicólogo que ele não consegue fazer sozinho. Ele acha que... Então, daqui a pouco, a gente vai estar dependente de uma inteligência artificial, que eu acho que daqui a pouco a gente vai dar, inclusive, um nome, né? Ela vai ser personalizada. Isso aí com isso na cabeça. Assim. Vai ser a minha inteligência artificial tem esse nome, né? Tem né? Daqui a pouco cria um avatar, daqui a pouco cria um Tamagotchi, né? Imagina, Então, a lógica de dependência, eu acredito num tipo de uso que possa ser muito mais de um amparo, né? De uma sustentação, assim, de contribuir para o processo. Agora, algo que simplesmente me empurre, me jogue e faça cada vez mais no nosso lugar, eu acho que a gente pode criar um monstro, né? Então, sim.
e minar processos, né? Realmente cognitivos, formativos, do desenvolvimento. Eu acho que isso também. Eu acho que isso é um tema, não é muito a minha área, mas imagino que possa ser um tema de pesquisa muito importante, né? O impacto no desenvolvimento cognitivo, por exemplo, das pessoas. Né? Pensar é uma tarefa complexa, né? Muito. E dessa Muito perda complexo. de espontaneidade, né, também, a gente precisa estimular isso, a nossa criatividade, porque o cérebro vai fazendo sinapses, né, como tudo que a gente faz, ele precisa ser estimulado, exercitado. E a gente estava falando dessa parte psicopedagógica, acho que eu já falei algumas vezes, né? Eu sou professora de dança de crianças 5 a 8 anos. E aí, quando elas me vêm falando sobre a redação que tem que apresentar na escola, aí eu questiono, e aí, a temática, enfim. E às vezes é de um vivido delas, assim, como foi o final de semana? Como foi a viagem de férias? Algumas verbalizam, sim, que, ai, tia, mas eu faço rapidinho. Tô sem tempo, mas é só botar no chat GPT. Gente, essa criança, o cérebro dela está em formação, está em desenvolvimento. Olha o prejuízo que isso pode causar. E aí eu lembrei também, a gente falando do Tamagotchi. Hoje elas levam para a sala de aula em holograma. Vocês já viram aquele que abre e aí o bonequinho fica... Ai, que chique. Uma projeção. E dá até pra fazer carinho. Gente, como assim? Na nossa época, há muito tempo, né? Mas a gente tinha os botões. Cadê os botões hoje? Não tem... Não, outra coisa, vou compartilhar. Quando a gente pede para as crianças hoje fazer, imita aí que tá atendendo o telefone, como é que elas fazem hoje? O celular? Ou sim. A nossa geração ainda fazia assim. E olha como isso é simbólico também. De como as coisas avançam tão rápido e a gente está atravessado dessa tecnologia. As pessoas não sabem mais falar no telefone. É verdade. É verdade. É só mensagem. Só ligue se for urgente. Às vezes nem pode ligar, não. Tem uma culpa do telemarketing também, mas fica ligando, aí você não sabe se é uma ligação importante. Mas tem um lado de que as pessoas não têm mais essa familiaridade, né? Eu acho que esse é um risco também da inteligência artificial, a perda da familiaridade com as coisas. Né? Aquilo que era para ser comum, cotidiano, né? Imagina você falar sobre si. Né? É claro que se eu pedir para algo falar alguma coisa sobre mim, ou contar alguma coisa, ou resumir, isso vai ser muito mais rápido. Mas e a minha habilidade, o meu esforço, né? E a minha necessidade de dizer com minhas palavras? Para mim, um dos riscos desses processos é a despersonalização mesmo. Né? Essa retirada de uma dinâmica mais subjetiva, que é o que resguarda o nosso lugar no mundo, assim, né? Eu sou o Lucas, vocês têm nomes, nós temos histórias e isso precisa ser sustentado com um valor, né? Não posso colocar alguém que diga por mim algo, né? Ainda falha alguns processos, né? Você percebe quando é algo artificial. Né? Essa palavra é boa porque ela sempre lembra, né? É artificial. Coisas artificiais não são são questionáveis. Né? Se ela é artificial, o que é real? Né? Qual é esse contraponto para a gente pensar? Né? Então, tem algo que permanece. Né? Talvez um dia eles mudem esse nome. Né? Acho que vão mudar. Botar um nome mais sedutor, né? Lucas, adentrando um pouco sobre essa questão da autoimagem, né? Da autopercepção, essa questão da construção do próprio self, né? Da autopercepção. Hoje em dia, como as redes sociais, a inteligência artificial, ela tem um poder que tem esse risco manipulador, né? De dominar aquilo que você quer que as pessoas vejam de você ou aquilo que você observa. Hoje a gente tem muitos filtros, né, nas redes sociais, a gente tem muitos conteúdos que são modificados pelo Photoshop, a gente tem muitos conteúdos e chamadas do marketing que são muito sedutores, como você disse, que o importante ali é vender. Como é que a gente pode conversar da interferência disso na construção da imagem de si, da autoestima, da autopercepção? Como é que isso muda quando a gente fala dessa relação com as redes sociais? As redes sociais é algo que tem uma dinâmica muito própria, né? E muito rápida também. A gente vive um mundo contemporâneo muito pautado pela visibilidade. Né? Então, a objetificação dos corpos é uma marca do mundo que a gente vive, né? E aí, quando você entra nesse cenário da autoimagem, daquilo que é visto pelo outro, a gente já ultrapassa o artificial e entra em algo muitas vezes que não é real. Né? Então, a nossa capacidade de manipular uma imagem, né, de transmitir para as pessoas algo
que não é real, que não é vivido, né? Você faz recortes, você faz flashes da sua vida, transmitindo felicidade, bem-estar e certas posições no mundo que muitas vezes não são nada, realmente são artificiais. E, se a gente for mais por extremo, não são reais, né? Você consegue manipular as imagens hoje, criar imagens inacreditáveis de algo que você não é e gostaria de ser. Que você não é naquele momento e gostaria que as pessoas vissem naquele momento como... É tipo assim, eu tento que o outro veja aquilo que eu queria que ele visse, né? Então, eu acho que essa lógica do visível... E o que eu fico pensando é onde fica a pessoa? Onde fica a pessoa? Eu posso colocar uma imagem, melhorar, pedir para tirar alguma coisa, né? Puxar aqui, né? Não é por acaso que a gente vive um mundo no Brasil onde tem muita, né, cirurgia plástica, é o lugar do mundo onde estética, mais isso acontece. Né? É líder mundial, né? Mas onde fica a pessoa? Porque eu posso postar algo que não é meu, que não sou eu. Mas se o outro não sabe disso, eu sei. Sabe? Eu sei que eu mexi, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que é um lugar de vulnerabilidade, né? É um lugar de eu tomar muito do que é do outro como se eu tivesse que ser assim, né? Eu trabalho há alguns anos nesses contextos de transtornos alimentares e obesidade, né? Eu acho que é muito cruel essa ênfase que existe sobre o visível, né? Sobre os corpos, sobre a manipulação. Né? Então, é um mundo centrado na imagem. E fica... Talvez a gente precise convocar mais a pessoa como um todo, ou aquilo que a pessoa sente, né? Ou vive no seu processo. Sim. E pautado sempre numa validação do outro, né? Nessa espera, nessa busca que o outro nos valide, nos aprove, nos autorize a ser daquele jeito. Isso diz muito das relações. E aí a gente queria ouvir em uma perspectiva fenomenológica que você já está falando o episódio inteiro. Fenomenólogo, né? Não tem... É meu mundo de vida, minha mente. Né? Exatamente. O que perdemos quando abrimos mão da reflexão em favor da rapidez das respostas? Que você também já adentrou, mas aprofundar. Interessante, porque a reflexão ela é um atributo radicalmente humano, né? Ela faz parte da nossa característica como ser humano e nos posiciona no mundo, da nossa capacidade de pensar, de refletir, quando a gente delega isso para o outro, para uma suposta inteligência que é mais inteligente que a gente tira um pouco o nosso lugar de sujeito, né? E o que é interessante desse questionamento, né, é que, pensando até fenomenologicamente, eu acho que a gente precisa também, junto com a reflexão, convocar a experiência, convocar o que a gente sente, né? Eu acho que isso uma máquina nunca vai acessar, assim. Eu posso discutir em termos de pensamentos, de ideias, né? Até fazer um debate, né, sei lá, com o ChatGPT. Mas ele nunca vai conseguir, de uma forma direta, acessar aquilo que o outro vive. Se nós, psicólogos, vivemos nesse lugar difícil, que a gente tenta acessar a experiência do outro e nunca consegue completamente, imagine uma máquina. Né? Então, assim, a nossa reflexividade, ao mesmo tempo que é nosso trunfo, é também o nosso lugar vulnerável, né? Porque eu não sei se tirar a reflexão, mas, assim, também estimular um excesso de reflexão e uma lógica de dependência, assim, eu sempre tenho que ter uma resposta para tudo, assim. Acho que a gente vive um mundo que convoca muito para isso e fica de lado. É como a gente estava falando da imagem. Vai muito para a imagem, para o que está exposto, para o visível, e o que as pessoas sentem, e os afetos, e as emoções, trocas, né? E o que está na pele. Então, essa dinâmica, eu acho que ela fala do mundo que a gente vive hoje e que enfatiza a reflexão. E eu acho que precisa ser uma reflexão crítica, precisa ser uma reflexão, mas não pensar sobre. Eu acho que o grande trunfo da psicologia é convocar a pessoa para um lugar de expressão de si, né? De revelação da sua experiência, do que ela sente, né? Talvez de questionar também. De se questionar, de ser questionado pelo outro, de ver em outra perspectiva, né?
Não é só um controle do pensamento, não é uma reflexão que eu faço sobre mim, mas através de mim mesmo. Implicado pelo outro, assim, não. E eu acho que isso eu preciso do outro. Porque o outro é um lugar de confronto, é um lugar de diferença. Né? Um algoritmo, uma inteligência artificial, ela tende a seguir um caminho que vai para mais perto de mim, né? Porque eu treino aquilo na minha própria direção. O que é legal da psicologia é que você tem um confronto com o outro que não é você, e não é mesmo seu amigo, assim, é uma pessoa que está numa outra posição. E acho que isso revela outras possibilidades de convocar, de aproximar, né, aquilo que eu sinto daquilo que eu penso. Né? Se eu sobreponho uma coisa sobre a outra, a gente perde essa totalidade. Né? Então, eu acho que é um convite à experiência, né? A viver. Acho que as pessoas têm pensado muito e vivido pouco, talvez. E pensado coisas, às vezes, questionáveis. As pessoas vão para um show, né, e estão mais preocupadas em filmar o show do que viver o show, do que ouvir aquela pessoa. Né? Você está batendo mais foto do que olhando para a imagem que você está ali de forma imediata. Né? Então, eu acho que tem um movimento atual que é problemático, né? Não que eu não devo bater foto, ou gravar, registrar um momento, mas isso me retirar de uma experiência presente, eu acho que é um equívoco. Eu acho que é um equívoco. De se presentificar, né? De estar presente inteiro naquele momento. Então, é muito pro outro, né? Isso de registro é para compartilhar nas redes sociais, na maioria das vezes. É como se não tivesse graça, né? Se o outro não... Não, é que não valeu, você não esteve. Se não registrar, igual a academia, né? O clássico só tá pago se for batida a fotinha no espelho. Então, é muito isso da intersubjetividade mesmo. Como isso falta, né? Como um contexto clínico consegue abraçar isso de uma forma muito, muito bonita e muito potente. Lucas, que tu mais quer entrar? Esse bloco é o da Sofia, da pesquisa. Arrasa. Não tem como. Mas, assim, falando um pouco inicialmente sobre... A gente falou aqui já, eu acho que essa pergunta a gente já introduziu muito, essa questão das respostas prontas, né? Das respostas rápidas. Hoje, como é algo que a gente vê na clínica, inclusive. Essa questão que você disse, da espera de esperar uma semana para ter a próxima consulta, né? Muitas vezes a pessoa está passando ali por uma questão, um atravessamento e corre para as redes sociais e acaba se autodiagnosticando ali, muitas vezes fala com o ChatGPT, como na minha clínica às vezes aparece, da pessoa trazer o ChatGPT também para conversar com a gente, assim, não, eu fui lá, eu vi, ele me disse isso, e como é interessante, né, porque, assim, que bom que a pessoa traz, né, eu fico pensando se ela só estivesse tendo 2 terapeutas, entre aspas, né, eu e o chat, aí seria mais preocupante, mas... A gente fala um pouco de como isso é benéfico também, essa expansão das informações, essa psicoeducação, mas como muitas vezes a gente acaba vendo produtos que são vendidos nas redes sociais, que são até num ponto de vista antiético mesmo da psicologia. Eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso. A gente vê hoje coisas mágicas, coisas fantasiosas, ilusórias, como a gente já falou muito aqui, de muitas vezes curas de psicopatologias. Eu te dou essa receita de bolo, te dou 5 dicas que você vai sair da depressão. Compre o meu curso que você vai ficar rico. Faça isso. Muitos direcionamentos que prometem um sonho, algo mágico que a pessoa se prende naquela ilusão e acaba indo. Né? Falando um pouco do ponto especificamente da saúde mental, a gente vê hoje muitas pessoas que estão se autodiagnosticando, né? Hoje a gente tem uma rede social que é o TikTok, que eu acredito que tenha muito isso, né? Quais são os sintomas, por exemplo, de um TDAH, de uma hiperatividade? Aí dá lá todas as dicas e a pessoa se vê ali, né? A pessoa falou durante 10 segundos e ela já pegou esse diagnóstico para a vida. Um vídeo apontando, fazendo assim. Sim, exatamente. E quais são as problemáticas, Lucas, dessas informações falsas, desses autodiagnósticos excessivos hoje na saúde mental, nas redes sociais? Eu acho que esse é um tema realmente, Sofia, importante, né? Os riscos, eu vejo que eles são bem diversos. Eu acho que um dos principais são os erros. Realmente se cometer um erro de compreensão, de leitura,
que vem junto com uma certa superficialização dos processos, né? Então, quanto mais superficial, mais é arriscado a você colocar numa lógica de uma classificação no enquadre. Né? Então, qualquer desatenção vira um TDAH porque eu me identifico com aquilo. Né? Então, em que medida um profissional mais treinado, algo mais profundo, permite realmente acessar o que acontece com o outro. Né? Qualquer tristeza vira sei lá, uma depressão. Né? Nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade. Então, isso gera, eu acho que isso tende a gerar muitas identificações e a popularização de alguns processos, eu acho que a gente precisa aprender a pensar ambiguamente, né? Porque a dicotomia é bom ou ruim, ela é muito reducionista. Porque é algo bom e ruim o acesso às informações do ponto de vista da saúde mental. As pessoas entendem mais. Eu acho, se eu tivesse que fazer uma comparação dos últimos 20 anos, sei lá, pensando na minha experiência, assim, do modo como as pessoas reconhecem a importância da saúde mental, sem dúvida, hoje, há um reconhecimento muito mais significativo da pessoa dizer que é algo importante, né? Não é só para quem tem algum problema grave, né? Ou que é doido, né? Ir para terapia só vai quem tem esse nome de loucura, né? Sim. Eu acho que hoje isso se desconstruiu também. Então, isso tem a ver com a informação, né? Por outro lado, essa banalização, ela torna alguns processos mais superficiais e que não atingem a profundidade que merece, né? Especificamente na temática dos diagnósticos, eu acho que é muito tentador para o outro e para as próprias pessoas você nomear aquilo que você sente, que você vive como um diagnóstico. Eu falo isso, não é dizendo que diagnósticos não existem, né? Que as pessoas não adoecem, né? Eu estudo isso e faz parte do meu campo de trabalho. Mas talvez a grande ferida seja que as pessoas passam a se reduzir a essa nomeação. Ela não é mais o fulano, né? Ela quase se substitui. E qual é o problema disso? É que essa substituição, muitas vezes tem como consequência as pessoas não se responsabilizarem por elas mesmas. Né? De não tomar uma posição, por exemplo. Né? Não sou eu. Então isso serve de justificativa. As psicopatologias, às vezes, vindo mesmo como justificativa para aquilo que eu não consigo. Ou o uso de medicação como uma resposta para aquilo que talvez eu gostaria de alcançar. Então, essa dinâmica dos diagnósticos, e claro que isso é muito envolvido por interesses radicalmente econômicos, estratosféricos, né, políticos, porque, por exemplo, indústrias farmacêuticas, o mundo que a gente vive passa muito por esse lugar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, assim, de como nomear, de como atribuir um sentido de algo que a pessoa está vivendo, que eu não sei se é realmente aquilo. Se eu não sei, como é que eu vou saber? Eu acredito que a gente vai descobrir com os processos, né? Na busca de bons profissionais, de bons encaminhamentos, mas acho que tudo hoje vira uma patologia, né? É uma patologização da existência, assim. Existir passa a ser nomeado e eu coloco numa roupagem. O que é interessante, porque as pessoas vão se identificando, né? O que a gente é parecido porque nós dois temos esse problema, né? Às vezes é um alento para as pessoas. E eu entendo isso, né? Acredito que quanto mais se compreende um fenômeno na sua profundidade, mais um tratamento correto, um cuidado pode ser feito. Mas se isso não seguir etapas, né? Se a gente comparar, hoje em dia as pessoas vão fazer um exame e jogam no ChatGPT depois o resultado, os dados. Né? Ou procuram no Google, como já fazia, né? Para interpretar os dados. Essa velocidade, né? Ela vem às vezes para tentar diminuir a minha angústia, mas às vezes ela vai para caminhos equivocados, né? Então eu acho que o tempo, né? Essa aceleração, eu acho que isso intensifica essa ansiedade, essa angústia. Então eu acabo projetando no outro, né? Esse lugar de resolver esse problema, essa doença, né? Eu acho que essa aceleração diz muito essa questão do diagnóstico que você trouxe, de não compreender, de se separar, como se não fosse o sujeito ali dentro daquele laudo recebido, ou enfim, dessa condição psicológica, mas de não
querer passar pelo processo dessa compreensão diagnóstica, né? Desse vivido dela como pessoa que tem ansiedade, seja o diagnóstico, né, que ela tenha recebido, mas dela se apropriar realmente da experiência enquanto... E não usar isso como uma justificativa, acho. É uma lógica centrada no sintoma e na retirada dele. E eu preciso pensar o que é que isso revela também da própria pessoa, né? Então, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho um funcionamento ansioso, isso fala muito de mim. Não estou dizendo que a pessoa tenha que viver com ansiedade a vida inteira, né? Ou que isso, qual é o limite de algo que é da vida, da existência, do nosso lugar de... que a gente não escapa do mundo de sofrer de alguma forma. Qual é o limite que isso ultrapassa para algo que entra numa dinâmica mais patológica, né? Então, as pessoas têm... Ninguém está muito disposto a sofrer, né? Então, eu vou buscando uma coisa para aplacar isso. E o que é complexo, porque, por exemplo, hoje uma palavra como angústia, ela é quase... A pessoa sente angústia com a angústia, né? Assim, é uma palavra meio que dá um... É como se algo fosse a ser retirado, né? Mas a gente pode pensar que essas tonalidades afetivas que são parte da existência humana, elas também dão direções para talvez uma vida mais significativa, para talvez tomadas de decisão, né? Fazer escolhas. Porque eu me angustio no que eu decido, porque eu não sei justamente se é isso que vai me fazer feliz, por exemplo. Isso é viver, né? Isso é viver, lidar com esse campo de possibilidades e que... e, claro, adoecer você se aprisiona numa condição, muitas vezes, né? E a gente precisa lutar para sair disso, para retomar esse campo de possibilidades, que não vai ser a ausência de sofrimento, né? Saúde não é ausência de sofrimento. Né? Mas eu consegui, de alguma forma, transitar nesses modos e tomar nossas decisões. Assim. Perfeito, perfeito. Isso é uma das coisas que mais aparece na clínica mesmo, dessa retirada de... Mas eu não quero sentir. Aí entra outro tópico que a gente poderia fazer um episódio só para falar disso, da medicação, né, desse tratamento psiquiátrico também, mas de como isso é inerente à existência humana e de que forma, mas esse é o ponto, né, dessa sociedade tão acelerada, você ser acompanhado nesse seu processo subjetivo e particular a ponto de desenvolver os recursos psíquicos e essas ferramentas internas, leva tempo, né? Leva implicação, precisa que o paciente se implique naquilo ali. Mas a longo prazo, ainda mais, né, trazendo a fenomenologia e pela minha experiência, isso cria uma autonomia muito maior. Isso a longo prazo reflete uma saúde muito mais potente, enfim. E aí que a gente tá chegando no fim, tem a plaquinha aí, Gabriel? Ou já passou? Tá, a gente sempre faz isso. Com a Jade, a parte da pesquisa, vai, faz. Eu convenci a Jade a botar essa pergunta. Não, mas é super válida, vai. Lucas, eu queria te ouvir um pouco falando sobre como a inteligência artificial e os mecanismos que a gente tem hoje, né, eles podem ajudar na produção de pesquisa. Né, eu acho que no Afeto, no laboratório que eu participo, né, você coordena, a gente tem muitas capacitações sobre isso, né? Muitas vezes a IA, ela tem recursos que são extremamente válidos, que vão facilitar a nossa produção, a nossa metodologia, a nossa organização mesmo metodológica dos artigos. Mas eu fico pensando como isso também desafia a prática dessa produção na construção crítica de uma ciência ética, porque hoje em dia eu acho que a coisa mais linda quando a gente tem numa pesquisa, quando a gente lê, é quando a gente reconhece o toque pessoal do pesquisador, sabe? Mantendo a ética, mantendo a produção, mantendo o rigor metodológico, o conteúdo, mas quando a gente vê a identidade do pesquisador ali, muitas vezes quando a gente fala de referências no campo da pesquisa e da fenomenologia, a gente sabe muitas vezes qual é o tom daquele pesquisador, qual é o tom de fulano, a gente consegue ver a forma como ele explica, a forma como... E eu acho isso muito lindo. Há uns anos atrás, tinha até uma mestranda no laboratório que quando eu lia o mestrado dela, parecia que eu estava tomando um café com ela. E eu, inclusive, falei isso para ela, que ela trazia contos, trazia músicas, trazia coisas... E hoje a pesquisa está aí, né? A inteligência artificial está aí para ajudar em muitas coisas e ajuda muitas coisas, reduz o tempo de muitas coisas, transcrições e tudo, mas como isso é desafiador para uma prática de pesquisa nessa construção crítica. Eu acho que, pegando o fio que a gente traçou aqui hoje, talvez o que você disse agora, assim, acho que o grande risco passa pela dimensão ética, né?
e passa pela despersonalização mesmo, né? No toque pessoal, do estilo, né? Na ideia de uma autoria própria, né? Existe todo um debate, né? Da inclusão, por exemplo, de inteligências artificiais nas autorias. Existem as dinâmicas de políticas de bom uso da inteligência artificial. Então, isso tem avançado, né? As universidades têm se posicionado, por exemplo, a universidade que eu trabalho, né? Lá na Unifor, recentemente eles estabeleceram uma política de uso, né? Várias universidades, várias instituições de fomento. Se você vai nas revistas científicas, elas têm, nos seus processos de submissão, um norteador desse uso, né? Só que tem uma questão que, assim, não se tem controle sobre como o pesquisador desenvolve esse processo, né? Eu acho que quando a gente entra nessa parte mais de formulação, de construção, de escrita ou de análise de dados, isso é bem problemático. Isso é bem problemático, né? E bem questionável. Eu acho que ainda não tem uma posição consensual. Várias áreas têm discutido, né? O que eu acho é que ainda tem coisas muito interessantes. Eu sou meio fascinado por mexer um pouco nisso. Eu gosto, né, de usar ferramentas de busca, né? Você consegue, é muito interessante você quase conversar com o artigo, né? Ter resumos, fazer traduções dinâmicas, né? Você entra em mecanismos que fazem nuvens imensas de diferentes artigos do mundo inteiro que se conectam entre eles num piscar de olhos, né? Então, isso é muito fascinante do ponto de vista da pesquisa e de um pesquisador. Acho que essa é a parte boa. A parte complexa e difícil fala mais desse lugar da construção, né? Da escrita, do ato da pesquisa propriamente. Eu acho que isso ainda merece mais cuidado e é mais problemático, porque senão a gente vai perder o nosso lugar de sujeito no processo, né? Então, eu acho que isso foi a tônica da nossa discussão, essa despersonalização, essa retirada do... Imagine um pesquisador que não é mais autor, né? Ou ele é autor parcialmente. Que categoria é essa, né? Ele fez e não fez, ou ele guiou a máquina, ele fez uma... Não, se você jogar um dado qualquer de uma pesquisa em qualquer chat, qualquer mecanismo, se você treiná-lo bem, ele vai fazer uma análise. Qual é a validade disso? Qual é a dimensão ética, né? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio usar naquilo de modo ético e cuidadoso. Acho que esse é o ponto, né? E realmente, né, não dá para... Acho que não dá mais para não usar. Né? Nesse contexto, é uma perda de tempo significativa. Agora, qual é o impacto, né? Quantas pessoas conseguem passar horas lendo hoje em dia? Né? Isso não tem só a ver com a inteligência artificial, tem a ver com o nosso modo de vida. Sim. Né? Tem a ver com celulares, tem a ver com o WhatsApp, tem a ver com um turbilhão de coisas. Mas a gancho lá com as questões cognitivas, eu acho que passa por isso, né? O nosso nível de atenção. Né? Mas aí coloca a responsabilidade no TDAH, né? Então, assim, como é que a gente pensa assim? Parte 2, próximo episódio desse aqui, porque é muita coisa pra discutir. Muita coisa. Mas finalizamos, Lucas. Muito, muito obrigada. Foi incrível, incrível. Eu vou escutar esse podcast, esse episódio também de novo. Aprendi muito e foi muito potente, muito rico. Eu acho que a maior discussão é realmente como é que a gente usa essas ferramentas da inteligência artificial, né, a ponto de substituição de um esforço cognitivo ou para potencializar as nossas capacidades. Se viés aí esse equilíbrio. Mas é isso. Quer falar uma coisa, amiga? E Lucas, eu acho que é sempre manter um pouco essa criticidade mesmo, né? Que a gente veio falando aqui ao longo do episódio. Eu acho que elas vieram, né? A inteligência artificial, essa questão das redes sociais, e vai se evoluir cada vez mais. Eu acho que a questão é como a gente vai usar isso, né? E ter essa consciência de que maneira a gente está se apropriando isso, né? Eu acho que se todo mundo fizer um pouco, entre aspas, esse exercício, assim, não gosto muito dessa palavra, mas um pouco de refletir sobre qual é o lugar que ocupa na sua vida, né? Quais são as limitações. Eu acho que a gente consegue ter um uso mais consciente mesmo e menos perigoso. Isso. Acho que é isso. É isso. Lucas, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria só dizer que, pegando o título do podcast, né? Talvez não haja não haja esse entre com a inteligência artificial. Boa. Perfeito. Isso. Perfeito. Não tem
esse lugar da intersubjetividade. Então, eu acho que perde muito, né? Existem inteligências artificiais que criam podcasts. Mas são podcasts impessoais e que quem ouve vai sempre saber que não há uma pessoa. E acho que isso perde muito. Eu acho que talvez retire a nossa característica de humano e a gente precisa sustentar isso, né? Então, assim, que a gente pense criticamente, possa debater. E é isso, agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui, né? E que as pessoas possam ouvir, pensar e chegar em algumas conclusões desses processos. Que bom. E só aqui no Entre Escutas é um podcast de respeito, né? Do Entre, né? Gente, eu acho então... que desculpa, vai. Tudo bem, amiga. Eu acho que a gente quis muito trazer isso, né? Quando a gente pensou muito. Também... E a Sofia sempre pontua ao final de todos. É no Entre. E tá tudo no Entre. É isso. Eu sempre pontuo porque a gente consegue... ter uma ligação, né, com esse título em todos os episódios, né? Então, acho que o que a gente pode concluir de hoje é um pouco isso, que a inteligência artificial, ela não vai dar esse entre escutas. Eu acho que ela vai dar só respostas. Eu acho que ela não dá nem escuta, assim, né? Só se você realmente gravar, que hoje tem a opção também, né? De você falar e ela escutar, entre aspas. Mas eu acho que ela só vai dar respostas. E eu acho que é nesse entre escutas que acontece uma prática clínica, não só clínica, mas uma relação pessoal, uma relação interpessoal, né? Da subjetividade, da construção de forma mais potente, desafiadora. E com significado e sentido. E com significado e sentido, com certeza. Gente, por favor, se vocês tiverem algumas inquietações, atravessamentos, podem falar com a gente, podem botar nos comentários que a gente vai responder. Isso. E maratona em todos os episódios já disponíveis e nos acompanhem no próximo. Com certeza. Nos sigam o Lucas, vai estar aparecendo aí na telinha. Arrobas. Bota o dedo nesse like, segue a gente no canal. E até o próximo episódio. Muito obrigada, Lucas. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Inscreva-se no canal do YouTube Entre Escutas Podcast. Deixe seu like e ative as notificações. Aos domingos, 18 horas no Spotify. Às segundas, 16 horas na Sol Leste FM. E 20 horas no canal do YouTube Entre Escutas Podcast.